Bem, eu sou o professor Noé Jorge e agora vamos falar sobre políticas públicas. E as políticas públicas, eu costumo dizer que ela tem dois viés que é muito importante sermos considerar. Eu não considero porque algumas pessoas, quando eu digo que eu não considero, é que na maioria das pessoas a política pública está pautada apenas para o assistencialismo, que são políticas voltada para as pessoas de classe pobre, né? Pessoas que se encontram em situação de miséria. Mas a política pública em si, ela não dá assistencialismo, ela não atende apenas as pessoas que são pobres, mas ela atende todas as classes sociais da quais nós entendemos, nós conhecemos. Então é muito importante quando nós classificamos esta política pública, né, dentro dos seus conceitos, dentro dos seus princípios, para podermos entendermos melhor essa dinâmica de política pública. Então, quando eu pergunto, já que o tema é o que são políticas públicas, e na maioria das pessoas, quando eu falo de quebra de alguns estigmas, eu não sou fã da questão básica de estar ali dizendo que é apenas um problema pautado para o assistencialismo, para que pessoas pobres de baixa renda sejam atendidas, já que é uma política que ela atende todas as classes sociais, né? E que atende todas as pessoas que sejam pessoas negras, brancas, indígenas, né? Então, daí a gente tem essa conjunção e é muito potável, muito pautado nós estimular e conhecer como essas políticas públicas elas estão dentro do nosso dia a dia. É quando eu falo que é uma política que atinge ali ricos e pobres. Então, o que seria a política pública? Ela vai atingir, ela vai chegar a que classe social? Então, eu falei ricos, pobres, não importa, brancos, negros, indígenas, pardos, não importa. Envolve-se o que? A saúde, o lazer, moradia, né? Então, essas políticas por educação, essas políticas públicas estão pautadas para este atendimento destas classes sociais. Esse conjunto de ação ele pode ser distribuído de que parte? O governamental, né? Então, assim, são, como eu falei, são dois viés, o político e o viés administrativo. Quando eu falo da política pública que vem dentro daquele contexto primordial de políticos, né, dá-se a entender o que? Políticos, os governos, e administrativos, o Estado. Então, algumas políticas públicas, elas passam a ser de duas formas. Se torna políticos quando uma política pública ela é desenvolvida em um determinado governo, por um determinado político, mas com sua mudança, com sua saída e a chegada do outro. Então daí há uma característica, há uma mudança, mas a política de Estado ou a política administrativa ela é permanente, porque senão interrompia aquele ciclo de se ter conquistado, ter se dado um direito, até porque na maioria das políticas